E aí, Luiz, eu quero começar. Deixa eu só responder aqui uma apuração. Por uma declaração, Luiz, de seu Renato Paiva, no dia 14 de março, na coletiva, logo após o Bahia empatar com o Sub-20 do Fluminense do Piauí. Uma das piores atuações do Bahia na temporada. Apesar do Bahia ter jogado aquele jogo com o time reserva, nada justifica a pasmaceira e a incapacidade do Bahia de vencer aquela partida e manter vivas, ainda que remotas, possibilidades de classificação na Copa do Nordeste. Depois daquele jogo, Renato Paiva foi questionado sobre quando nós, torcedores e cronistas, poderíamos cobrar um Bahia mais consistente, um Bahia mais equilibrado, um Bahia mais regular. E ele disse que poderiam cobrá-lo a partir do início do Campeonato Brasileiro. Ali, Luiz Teres, faltavam 45 dias exatamente para o início do Brasileirão. Passaram-se os 45 dias, passaram-se mais 63 dias, ou seja, 108 dias após a promessa de Paiva de um Bahia mais confiável, essa confiança ficou no discurso. Porque se tem uma palavra, aliás, se tem algumas palavras que podem resumir o que é o Bahia de Renato Paiva até aqui na temporada 2023, essas palavras são irregularidade e desconfiança. E desde então, Luiz, é uma série de repetições de desculpas, eu diria, cansativas, irritantes para o torcedor tricolor. Eu até anotei aqui. Chegou o Brasileirão, um terço do Brasileirão já se foi e o Bahia continua sendo o time do futuro. É um time de menos a mais, a bola vai entrar, estou tranquilíssimo, só devo satisfações para os meus chefes. Mas, na prática, o que é o Bahia? Um time que hoje, provavelmente, vai ficar com o mesmo número de pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, que deve ser o Corinthians. Um time que, em 13 partidas do Brasileirão, só venceu 3, 2 delas contra 2 dos piores times do campeonato, Vasco da Gama e Curitiba, e uma que foi um aborto da natureza, a vitória contra o Palmeiras. É que a gente destaca a coragem, o espírito de luta, a perseverança até o minuto final, mas foi um jogo que, no cômputo geral, o natural, pelas oportunidades criadas, seria o Palmeiras ganhar do Bahia. E, desde então, Luiz, nesses 108 dias da promessa de um Bahia melhor e mais confiável, o que a gente vê é uma sucessão de desculpas que eu julgo como transferência de responsabilidade do mister Renato Paiva. Ele fala de erros individuais quase que o tempo todo, só que Hugo Santana fez um levantamento, aliás, mais um trabalho brilhante do melhor estagiário da história do YouTube, e a gente vai trazer esta pauta esmiuçada amanhã, que 80% dos gols sofridos pelo Bahia no Campeonato Brasileiro foram responsabilidade de falhas coletivas e não individuais. Aí, seu Renato Paiva também, nessas coletivas repetitivas, ele citou já diversas vezes o determinismo histórico. Ah, mas o Bahia nunca ganhou do Santos na Vila Belmiro. Ah, mas o Bahia nunca ganhou do Internacional do Beira-Rio. Ah, mas o Bahia sempre perdeu para o Flamengo. Aí ele culpa também o tempo inteiro os críticos do rodízio. Como se ia forra contra quem o criticou sem embasamento científico fosse resolver o problema do Bahia. Culpa, ainda que veladamente, a qualidade do elenco, a falta de qualidade do elenco do Bahia. E na coletiva agora contra o Grêmio, né, ele deu uma alfinetada
velada no seu chefe, Cadu Santoro, ao dizer que ele não tinha muito pouco a fazer porque o Grêmio começou a mexer no time, a reforçar o time de qualidade, né? E ele deu a entender que estava de mãos atadas. Culpa também, expectativa exagerada sobre o desempenho do Bahia, criada, segundo ele, pela imprensa, ou seja, a culpa é da imprensa também, né? Mas ele nunca fala da responsabilidade dele. É isso que eu não entendo. Nunca fala da responsabilidade dele. E repare, viu, outro argumento também que ele usou, de que o Bahia tinha mais desempenho do que pontos no campeonato, isso aí já ruiu faz tempo. Porque a regra, ultimamente, tem sido o quê? Jogar mal e perder. Contra o Fluminense, o Bahia demorou 38 minutos para entrar no jogo, tomou a virada em 5 minutos, 6 minutos do segundo tempo, contra o Fluminense com 1 a menos. Quando resolveu jogar, Inês era morta. Contra o Grêmio, faz um belo primeiro tempo, entrega a rapadura, se deixa dominar na segunda etapa. Cruzeiro, um jogo muito irregular na Fonte Nova. Internacional, um time sem repertório criativo. Santos, aqueles 3-0, patéticos, bundamolísticos, ridículos, bizarros. Né? Quando o time apresenta uma certa consistência em 90 minutos, o time não tem capacidade de ganhar ou não tem equilíbrio emocional e concentração suficientes para segurar a zorra do resultado. E aí eu cito Fortaleza e Santos. Estratégias corretas, um time reativo, criou mais oportunidades que o adversário, mas falhou na hora H. E contra o Santos, jogo de volta da Copa do Brasil, partida ganha e toma um gol patético aos 49 do segundo tempo, colocando a classificação que estava na mão em risco contra um time medonho, pior que ele, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, Luiz, outra coisa, no discurso, nas coletivas, há uma relativização da sequência de resultados ruins. Parece que vencer no Bahia virou um mero detalhe. Porque é uma normalidade, é uma maldita tranquilidade com que essa sequência de resultados ruins do Bahia é tratada. Né? Com essas desculpas que eu já disse aqui. Não tem uma autocrítica, não tem uma meia-culpa. Não há, pelo menos publicamente, a admissão de que é preciso rever métodos, conceitos de trabalho. É preciso trabalhar mais, Renato Paiva. É preciso trabalhar melhor, Renato Paiva. Porque o seu discurso encheu o saco. E não está tirando o Bahia do lugar. Aliás, está afundando o Bahia. E se você não tem a capacidade de fazer essa autocrítica, seu Cadu Santoro deveria lhe cobrar. E também, obviamente, lhe dar condições de fazer um trabalho melhor, atuando de forma assertiva na janela do futebol brasileiro aberta hoje. E repare, viu, Luiz? Tem até um argumento a favor do seu Renato Paiva, que são as lesões recentes, né? 2 jogadores muito importantes, como Jacaré e Biel, estão indisponíveis por questões musculares. Mas eis que surpreendente, Luiz Teves. O elenco do Bahia, o curto elenco do Bahia, deu uma resposta satisfatória em relação a essas peças de reposição. Cicinho está aí. Né? Com um saldo muito mais positivo do que negativo na substituição a Jacaré. Aliás, a entrada de Cicinho que, muito provavelmente, possibilitou, com uma relativa segurança, a mudança do esquema tático, do 3-5-2 para uma linha de 4. E Kaique também, velho, tá quebrando o galho. Na ausência de Biel. Eu tava vendo, Luiz, o time do Bahia contra o Grêmio. Pô, Acevedo, Tassiano, Cauli, Kaique, não é um time vagabundo, não é um time ordinário, não é um time para estar aonde está no Campeonato Brasileiro. O Bahia hoje não é um time preparado para ganhar. Não é um time que prioriza a vitória. Não é. Por quê? Vai para o Maracanã e espera 36 minutos para entrar em campo. Volta para o segundo tempo pensando não sei que zorra.
Contra o Grêmio, joga bem, consegue o empate, se dá por satisfeito e volta com aquela postura bunda-molística para o segundo tempo. Algo está muito errado nesta condução de ambiente do Bahia. E essa culpa tem que ser responsabilizada pelo diretor. Tem que ser compartilhada pelo diretor de futebol, Cadu Santoro, e pelo treinador, que é muito bom como comentarista de jogo, porque invariavelmente faz leituras das partidas corretas, mas isso depois que o jogo acaba, viu? Porque durante o jogo, para reagir a mudanças de cenário, é um parto. Quando consegue entender as mudanças táticas, já era. Como a mudança tática de Renato Gaúcho no segundo tempo contra o Grêmio, que tirou espaço de Cauli e o time do Bahia morreu. Mas, na coletiva, tudo correto. Mas, assim, dá uma satisfação, entre aspas, publicamente, e não usa essa análise internamente para mudar comportamentos táticos, técnicos, anímicos. Então, seu Renato Paiva, eu fiz uma enquete, Luiz, no meu Instagram. Hugo, se você puder, coloca aí no ar. Peguei um trecho da coletiva dele do sábado, onde ele fala, mais uma vez, que deve satisfação ao trabalho dele a quem o contratou, né? Ao Grupo City. E aí eu fiz a pergunta. Pode tirar o áudio aqui. Não é o áudio que me interessa, não. E aí eu lancei a pergunta para a galera, né? Ele diz que só deve ser avaliado pelos chefes. E você, torcedor, o cliente principal do trabalho deles, como você avalia Renato Paiva? Até o momento, Luiz, essa minha enquete, vamos dizer assim, foi lançada ontem, no começo da tarde, e até o momento, esse é o meu post recordista de comentários na história do meu Instagram. Eu tenho Instagram há mais de 10 anos. Nunca uma publicação minha teve tantos comentários. São 732 comentários. A maioria absoluta, esmagadora, é uma pena, Luiz, que eu não tenho a sua habilidade de mapeamento estatístico, né, de pesquisas. Eu não sou o Data Luiz. Mas 90 e tantos % aqui, seguramente, dos comentários são reprovando o trabalho de Renato Paiva. Eu não estou aqui para pedir a cabeça de ninguém, tá? Mas, Luiz, o que eu quero dizer é que é inegável que os críticos de Renato Paiva, que aqueles que pedem a cabeça de Renato Paiva, têm cada vez mais razão. Porque é um trabalho até aqui, pode até ter perspectiva de evolução, não acho que seja um professor Pardal, não acho que seja um inapto, né? Nem acho que seja um mau treinador. Mas é fato que os descontentes com a condução do trabalho do seu Renato Paiva estão com cada vez mais subsídio e razão, seu Listete. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Galera dando like aí. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Tô sentilizado, papá! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo no like aí!